Pessoal, estamos aqui no nosso pomar novo do maracujá, que eu já venho mostrando para vocês aí como a gente fez ele do zero, né? E hoje a gente vai falar sobre um dos pontos fundamentais para você alcançar alta produtividade no maracujá, que é a irrigação, tá certo? Então hoje eu vou mostrar como a gente faz nossa irrigação, por que nós fazemos dessa forma, quais são as vantagens, desvantagens, tudo que você precisa saber sobre a irrigação do maracujá, eu vou explicar para vocês hoje. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar sobre irrigação do maracujá então. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, e que muita gente acaba não sabe, né, ou às vezes até negligencia essa informação, é de que o maracujá, ele é uma cultura de alta demanda hídrica, ele precisa de bastante água, tá certo? Vou deixar aqui para vocês mais ou menos o que a literatura diz sobre a necessidade do maracujá, a demanda hídrica dele, tá? Então, para você alcançar boas produtividades e alcançar o potencial, inclusive, que as cultivares prometem, é interessante que você forneça essa água necessária, que você não deixe o maracujá passar por déficit hídrico ou estresse hídrico, que é a falta de água, tá certo? Então, a gente tem que entender logo de cara isso. O maracujá, ele precisa de bastante água para produzir bem. Show de bola? E a gente sabe, pessoal, que em toda região a gente vai ter épocas mais chuvosas e épocas menos chuvosas, né? Ou época de até de nenhuma chuva. Então, se a gente quiser ter uma alta produtividade, não ter perdas, não ter impacto de produtividade na seca do maracujá, é interessante que a gente faça a irrigação no nosso pomar, para que a gente garanta que ao longo do ano inteiro a gente tenha disponibilidade de água. Na época da chuva, a gente nem precisa ligar a irrigação, mas na época da seca a gente faz a irrigação. E existem N formas de você fazer essa irrigação, tá, pessoal? N formas. A forma que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a forma que nós adotamos. Eu vou explicar para vocês cada passo de por que a gente achou interessante fazer dessa forma. Agora, existem N formas, como eu falei. Desde a mais manual, que é você pegar o próprio regador. Normalmente quando você tem poucas plantas, se faz dessa forma, né? Você pega um regador e joga lá a quantidade de água que você pode jogar para suas plantas nesse período. E aí você vai aumentando, vai tendo formas mais tecnológicas, vamos dizer, uma forma usando a gravidade, usando uma cisterna suspensa, né? Aí já começa a usar bombas para você fazer irrigação, aí já começa a entrar bombas ligadas a um poço ou a um tanque que já tem tecnologia embarcada e tudo mais. Então existem várias formas de fazer isso, tá bom? Hoje eu vou dar meus 10 centavos e vou mostrar para vocês passo a passo de como nós fizemos a nossa, como é que é o nosso sistema de irrigação aqui, para vocês entenderem, e eu vou embasar esse nosso sistema aqui, tá bom? Vou embasar todas essas decisões que nós tomamos para poder fazer esse nosso sistema funcionar. Então, aproveita esse minutinho agora, se inscreve no canal, deixe seu like, no final do vídeo eu quero um comentáriozinho seu para saber o que você está achando dessa nossa série de vídeos sobre maracujá do zero. Isso aqui é mais um vídeo, pessoal, então na descrição aqui tá a sequência de todos os vídeos dessa série de pomar do maracujá do zero. Desde a gente escolhendo a semente, fazendo nosso substrato, até o andamento das mudas, o desenvolvimento delas, colocá-las no campo, tudo isso aí tá aqui embaixo a sequência de episódios. Show de bola? Outra coisa, pessoal, a gente tem também um clube de membros aqui no canal, que você pode clicar aqui em Seja Membro e assinar esse clube. Nesse clube, pessoal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que só os membros têm acesso, a um grupo no WhatsApp comigo e com os outros membros que você pode interagir, não é aquele grupo que você fica calado, eu fico falando, todo mundo interage lá, todo mundo se ajuda, tá muito bacana essa nossa interação lá. E você tem acesso, assinando o plano de parceiro da fazenda, você tem acesso a módulos disponíveis lá dos nossos cursos. Do maracujá, por exemplo, é um que está lá disponível. Já no plano Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso aos cursos completos, todos que nós lançarmos. O caso do maracujá é um exemplo, tá bom? Você vai ter acesso ao curso completo lá. E aos nossos e-books também completos, tá bom? Vai estar tudo disponível lá, assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda. Então vai lá, assina o seu clube de membros. E agora bora mostrar desde o início como é que é nosso sistema de irrigação aqui na fazenda. Vamos lá, pessoal, vamos começar do começo. Então a gente está aqui na nossa casinha da bomba, que a gente chama,
aqui é onde fica o nosso poço, onde fica a nossa bomba, o painel da nossa bomba, enfim. Não repare muito na bagunça, pessoal, que a gente faz serviço para cá para esse lado, a gente amontoa aqui dentro as coisas enquanto a gente está fazendo o trabalho. Então, a gente está fazendo adubação, aqui tem adubo, tem a nossa balancinha, tem as aplicações, então fica uma bagunça por enquanto, depois a gente vai arrumar. Mas aqui, ó, nosso poço, nossa bomba ligada para o nosso sistema, onde vai ser distribuída a água da irrigação, tá certo? Eu sempre me confundo, pessoal, não lembro se é 6 ou é 8 polegadas, eu vou deixar aqui para vocês a bitola aqui do nosso poço, tá certo? É um poço aí que tem aproximadamente 50 metros de profundidade, tá? E a gente tem uma vazão hoje de aproximadamente aí 40 mil litros hora, tá certo? Porque precisa ser necessariamente essas dimensões aqui para irrigação de vocês? Não necessariamente, tá, pessoal? Porque essa nossa irrigação aqui, além de irrigar o maracujá, como eu vou mostrar, irriga o nosso plantio de açaí. E a gente tem, cada setor nosso aqui tem aproximadamente aí 5 hectares. Então essa vazão é suficiente para a gente irrigar 5 hectares de uma porrada só, junto com o nosso pomar de maracujá, o cupuaçu, a acerola, tá? Então é para isso que a gente tem fez esse dimensionamento. E aqui nosso painel da nossa bomba, tá, pessoal? A gente normalmente trabalha com ela com um temporizador, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre esse temporizador e sobre... Opa, caiu um negócio aqui. Sobre o temporizador, nosso timer, e sobre os outros componentes de segurança que a gente tem no painel. Então vou deixar aqui na descrição para você procurar. Então nossa bomba sempre fica no automático. A gente liga ela de manhã, ela irriga 2 horas cada setor. E a gente irriga 2 setores por dia somente. A gente tem 4 setores. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem cada parte do nosso pomar de maracujá tá ligado a um setor. Então a gente irriga uma parte do nosso pomar num dia, no outro dia a gente irriga outra parte do nosso pomar de maracujá, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso aí para vocês. Então a gente não irriga todos os dias, a gente irriga 2 horas, dia sim, no outro dia não irriga, tá certo? Então eu vou ligar aqui nosso sistema de irrigação para mostrar para vocês ele funcionando. Então aqui, ó, entra num temporizador, num relé de tempo, por conta de segurança. E ele ligou a nossa bomba nesse momento. Vocês conseguem ver aqui as ventosas, ó. A gente direcionou para um setor. A água tá vindo de lá, ó. A gente tem nossos registros aqui que a gente direciona para os setores. Tem também 2 registros ali do outro lado. Nesse registro aqui, ó, vamos caminhar um pouquinho, que a gente já chega no nosso pomar de maracujá, que é onde a gente vai estar irrigando. O nosso cano, ele tá passando por aqui por baixo, tá enterrado. Ele tá passando por aqui por baixo, ó, que vocês podem ver. E a nossa mangueira conectada nele já sai direto para o nosso pomar de maracujá. E aí o que acontece, pessoal? Aqui vocês podem ver que tem uma parte ligada aqui nesse nosso setor de irrigação, irrigando essa parte aqui do nosso pomar. Essa outra parte do nosso pomar, pessoal, tá ligada em outros setores de irrigação. Tá vendo? Esse aqui é outro cano passando por aqui, que já é outro setor de irrigação, ó, vindo por aqui. Tá? Então, qual é o regime de irrigação? Um dia a gente irriga os setores desse lado aqui, e aí vai irrigar a espaldeira desse lado aqui. No outro dia a gente não irriga mais esse lado, a gente irriga esse aqui, tá? E cada dia que a gente irriga é 2 horas. Então vamos supor, segunda-feira 2 horas para esse lado aqui inteiro, tá certo? Terça-feira já não irriga mais esse, irriga esse aqui 2 horas, tá certo? Essa aqui vocês podem ver que ele tem 2 mangueiras ligadas no mesmo setor. Então ele irriga essas 2 espaldeiras desse nosso setor aqui, enquanto esse aqui ele irriga somente uma, tá? E o que acontece? Agora deixa eu mostrar para vocês a irrigação funcionando. Para quem sempre me pergunta, pessoal, sobre a nossa mangueira é uma mangueira de irrigação, ó, ela tem a faixinha de irrigação aqui, é uma mangueira de 16 milímetros, tá, pessoal? Ela não vem com os furos, a gente faz os furos no local certo, então ela vem cega, como a gente chama, ela não vem com os furos, a gente estica ela direitinho,
vê qual vai ser a posição que a gente vai colocar, fura e coloca o nosso gotejador. Vou deixar aqui na descrição também o vídeo mostrando como a gente faz essas instalações, tá? Então, essa mangueira, não sei dizer a marca para vocês, mas eu posso dizer as especificações, que é uma mangueira de 16 milímetros e não vem os furos no gotejador, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. Esse nosso sistema de irrigação aqui, pessoal, que a gente usa é um gotejamento, tá certo? A gente usa gotejador aqui no nosso sistema de irrigação do maracujá. É um gotejamento de alta vazão, como vocês estão vendo aqui, tá saindo bastante água de uma vez só. É um gotejador que ele tem aí aproximadamente 40 litros hora de vazão máxima, mas a gente obviamente não usa os 40 litros, a gente normalmente coloca ele, ajusta ele para jogar entre 15 a 20 litros hora. Então, como a gente irriga dia sim, dia não, irriga 2 horas, e a gente ajusta para essa vazão entre 15 a 20 litros, a gente tem aí, num dia irrigado aqui no nosso pomar, 30 a 40 litros de água disponibilizados para nossas plantas, tá certo? E aí o outro dia a gente não irriga, no outro dia a gente volta e faz a mesma coisa. Irriga 2 horas, que dá o total de 30 a 40 litros hora. 30 a 40 litros no total, tá certo? Então, pessoal, agora vocês podem estar se perguntando, Ricardo, mas por que gotejamento? Por que a gente decidiu usar gotejador, né? Gotejamento em vez de, por exemplo, uma microaspersão ou uma aspersão. Para você que não conhece a microaspersão, pessoal, eu vou mostrar um exemplo agora para vocês no açaí dela, tá? Aqui, ó, pessoal, no nosso plantio de açaí, a gente também usa o gotejamento, mas nós estamos fazendo umas mudanças para microaspersão. E a gente coloca um aspersor no lugar de 2 gotejadores. Ó. A gente tem um gotejador aqui que a gente está fazendo a troca, mas ele ainda está aqui, ó, tá vendo? A gente vai tirar esse gotejador e substituir pela microaspersão, tá? E a microaspersão, vocês podem ver que ela joga bastante água também, né? Ela compensa aí 2 gotejadores nossos, então ela joga bastante água. Mas por que a gente decidiu usar gotejamento para o maracujá e não essa microaspersão, por exemplo? Deixa eu voltar agora para o nosso pomar para mostrar para vocês um detalhe. Aqui, ó, pessoal, o maracujá, eu vou deixar um desenho aqui para vocês de como é a projeção das raízes do maracujá, como é que elas se expandem, né? Como é que é o comportamento natural das raízes do maracujá. E aí vocês vão ver, pessoal, que não faz muito sentido eu irrigar, jogar água num raio muito grande aqui do meu pomar, porque eu não vou estar irrigando próximo da zona de alcance das minhas raízes, da zona de abrangência das minhas raízes, tá? Então o que acontece? A nossa microaspersão, dentre um dos fatores que levou a gente a escolher a microaspersão e o gotejamento, é que o gotejamento eu coloco ali e está totalmente dentro da zona de abrangência das minhas raízes. Você pode ver que meu pé de maracujá está bem ali e meu gotejador está 3 dedos de distância dele. Então isso aqui garante que a minha planta vai ter um bom aproveitamento de água, tá certo? Isso aqui garante que ela vai ter um bom aproveitamento da água, inclusive um aproveitamento altíssimo. Algumas pessoas estimam que o aproveitamento de água no gotejamento é praticamente 90 e poucos %. Na microaspersão você já reduz um pouquinho esse percentual de aproveitamento, tá certo? Então, esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, pessoal, que fez a gente decidir pelo gotejamento em relação à microaspersão, que é o seguinte, vocês podem ver aqui, ó, vou pegar mais um exemplo aqui pertinho. O nosso microaspersor, pessoal, ele joga água em várias direções. Se vocês vão conseguir ver aqui, porque o sol está atrapalhando lá embaixo. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Acho que esse aqui está melhor para ver. O nosso microaspersor, ele joga água em várias direções, tá certo? Para cima, para baixo, para o lado, na diagonal, tá? E ele molha tudo que é lado aqui, ó. Nosso pé do açaí, ó, tá dando pelo menos uns 30 centímetros de altura aqui, ó, e tá molhando. Pro caso do maracujá, pessoal, essa água batendo na altura das folhas e acumulando água, deixando essa umidade se acumular no nosso pomar, pode tornar o ambiente mais propício ao desenvolvimento de pragas e doenças,
tá certo? Então aqui, ó, se eu tivesse um aspersor jogando água nessa altura aqui, tudo bem que agora eu tenho poucas plantas, poucas folhas aqui, né? Mas quando minha cortina fecha dessa forma aqui, ó, eu já começo a ter um acúmulo grande de folhas aqui, de ramos aqui nessa região. Tudo bem que nesse caso aqui a gente fez uma poda maior, mas natural que esses ramos eles vão chegando a alturas cada vez mais próximas do solo. E são alturas aí, pessoal, que enquanto a gente não faz a poda, a água vai estar caindo e vai estar acumulando umidade no nosso pomar. Fora que isso acaba lavando os nossos defensivos, né? E tornando a nossa planta mais vulnerável também ao ataque de pragas. Ou seja, a microaspersão, pessoal, a gente optou por não usar ela, no caso do maracujá, justamente para evitar esse tipo de problema. Porque aqui nós já temos um ambiente muito úmido aqui na nossa região, que já é um ambiente muito propício para o desenvolvimento de pragas e doenças. Então, para que eu vou facilitar ainda mais essa situação, esse perigo, tá? Esse risco? Então, a gente decidiu pelo gotejamento e a gente tem tido um resultado muito bacana com ele, tá certo? Muito bacana mesmo. Agora, claro que nem tudo são flores, né? Aqui, enquanto nosso pomar tá limpinho, é fácil a gente, por exemplo, fazer um monitoramento do nosso gotejador para saber se ele está irrigando, se ele não está entupido, né? Mas quando o mato começa a crescer, como é o exemplo aqui, eu não consigo mais ver meu gotejador. Então o que a gente acaba tendo que fazer? A gente acaba tendo que roçar e ter o trabalho de muitas vezes suspender a nossa mangueira do chão para poder fazer esse monitoramento. Tá? Claro que existem formas muito mais tecnológicas de você fazer esse acompanhamento e tudo mais, mas a gente ainda não tem esse nível de tecnologia aqui no nosso sistema de irrigação. Então nosso monitoramento ainda é muito manual. Então, se for o caso de vocês também, é muito interessante se atentar para essa situação, tá certo? Aqui é porque a gente plantou há pouco tempo, a gente plantou há 2 meses. Então ainda estamos com o coroamento bem feito. E a gente ainda tá fazendo os capinas aqui manuais para poder tirar o mato. Mas vocês podem ver aqui que uma hora ele começa a surgir e aí começa a dar esse trabalho para a gente, certo? Então o gotejamento ele tem essa dificuldade, além da própria susceptibilidade ao entupimento. É muito maior o risco de entupir um gotejador do que um microaspersor, como eu mostrei para vocês lá, tá certo? Então se você tiver uma água que tem um alto nível de ferro, ou então você não tem um filtro, pessoal, providencie um filtro. E também tem um componente que a gente coloca na nossa irrigação que ajuda bastante a gente na limpeza do nosso sistema. Eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó, esse componente aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, a gente coloca no final da nossa mangueira. Isso aqui é uma válvula autolimpante que a gente chama. O que acontece? Quando ela está com esse pininho abaixado, esse pininho azul aqui no meio, quer dizer que ela está aberta. Então, quando eu ligo o meu sistema de irrigação, a água começa... Quando ele vai pressurizando, a água vai começando a sair, né? E ela começa a vazar por aqui. Enquanto nosso sistema não tem pressão suficiente para fechar a válvula, a água fica saindo. O que acontece nisso aqui? Qual é a lógica disso aqui? É que enquanto a água está saindo, ela está tirando a água suja de dentro do sistema, fazendo uma limpeza nele, tá certo? Está tirando o excesso de ar do sistema também. E aí quando o sistema pressuriza, que ele está com uma pressão forte, suficiente para fechar a válvula fecha e mantém meu sistema pressurizado funcionando. Quando eu desligo meu sistema de irrigação, que a pressão começa a baixar, essa válvula volta a abrir e a água começa a sair novamente, limpando, não deixando acúmulo de água no sistema. Então, eu tenho um vídeo falando exclusivamente sobre isso, mostrando ele funcionando. A gente já testou, um negócio que a gente coloca em toda a nossa mangueira de irrigação. Então, eu recomendo muito que você assista esse vídeo lá, tá certo? Isso aqui ajuda muito a gente a evitar que os gotejadores fiquem entupidos, tá bom?
Outra coisa muito importante entender também, pessoal, é que é o seguinte: se você tem um sistema que funciona com uma baixa pressão, ou seja, se você tem uma bomba fraquinha, ou então muitas das vezes você trabalha com gravidade, né, com uma caixa d'água suspensa, uma cisterna suspensa e tudo mais, o sistema de gotejamento ele trabalha justamente com pressões baixas, tá certo? Então você consegue, num caso desses, como eu estou dando de exemplo, utilizar o gotejamento em vez da microaspersão. A microaspersão vai precisar de uma pressão maior de funcionamento, tá? Então isso também é interessante para quem tem um sistema que funciona aí com baixa pressão, que é inclusive o nosso caso, mas nosso caso é suficiente para funcionar o microaspersor também, tá vendo? Pessoal, quem perdeu aquela primeira oportunidade de se inscrever no canal, aproveita agora, se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário também, agora que você me prometeu lá no início, para falar o que você está achando, se você tem irrigação no seu pomar, se você não tem, de qual região você é. Eu gosto muito de interagir com vocês, eu estou sempre respondendo os comentários, então pode deixar seu comentário aí com uma dúvida, alguma consideração, é sempre bem-vindo, beleza? Então, esse aqui, pessoal, foi um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho sobre a irrigação, dando sequência nessa nossa série de vídeos do Maracujá do Zero. E eu espero que isso ajude bastante você no seu projeto. Show de bola? A gente se vê no próximo vídeo, galera, e até lá!